eu quero ler com vocês. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras. Este feriu 2 fortes heróis de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém ele desceu ao egípcio com um cajado na mão e arrancou a lança da mão do egípcio, e com a lança dele o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 poderosos. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Queridos, hoje eu quero falar sobre um personagem bíblico muito pouco conhecido e por que não dizer até muito pouco falado, que é esse camarada aí, Benaia. Benaia, quando a gente vai falar de um personagem desconhecido, é bom a gente trazer algumas informações a respeito dele. E eu quero começar falando a respeito do nome Benaia. A gente precisa ter em mente, na Bíblia Sagrada, o significado do nome, porque o significado do nome, ele aponta muito para aquilo que a pessoa vai viver, aquilo que o pai lançou, a mãe lançou sobre ele, sobre aquele homem. Os nomes bíblicos, eles trabalham e eles existem de acordo com a personalidade daqueles que o recebeu. E Benaia, ele tem um nome que eu acho fantástico, né? A estrutura desse nome revela quem Benaia foi, quem ele era. E Benaia significa o Senhor construiu. É interessante que esse nome que aponta para essa construção de um Deus que nos constrói. Aquilo que Deus constrói é valoroso. E Deus, ele constrói cada um de nós para um propósito. Quando a gente fala de construção, de edificação, a gente pode fazer um exemplo bem simples aqui, ó, na nossa redondeza aqui. Essa construção, ela foi construída para ser uma igreja. Esse é o propósito dela. Por isso ela é construída da forma que foi. Se a gente adaptar essa construção para outra coisa, já não fica a mesma coisa, né? Observe, nós temos os degraus aqui, nós temos essa estrutura própria para uma igreja. A gente pode até tentar adaptar outra coisa, mas fica ruim. Quando a gente atravessa a rua aqui, nós temos um posto de gasolina ali. Foi construído para ser o quê? Para ser um posto de gasolina. Então ele cumpre ali o propósito dele. Eu posso colocar a igreja lá, do lado de lá? Posso. Mas eu vou ter que criar uma adaptação naquela construção. E aí é aquilo que a gente costuma dizer, é um improviso. A farmácia aqui desse lado foi construída para ser farmácia. Está cumprindo o seu propósito. Uma casa onde a gente mora, ela é construída para aquele propósito, para aquele fim, com quartos, com banheiro, com sala, com cozinha, com uma garagem, quem sabe. O importante aqui é a gente entender que todas as construções, elas têm um propósito. E existem construções especiais. Nós temos aqui em Londrina a rodoviária, que foi construída para ser rodoviária, mas não é qualquer pessoa que fez o projeto da rodoviária. Foi Oscar Niemeyer que fez o projeto da rodoviária. Era para ter um anel em cima a mais, era para ser mais de um anel, mas o dinheiro não alcançou para isso e foi inaugurado daquela forma. Mas quem fez o projeto foi o Oscar Niemeyer. Quando você chega lá em Curitiba, tem lá o Museu do Olho, que foi quem projetou. Não sei se você teve a oportunidade de ir lá dentro. É incrível a construção, a forma como foi feita. Também foi projetada pelo Oscar Niemeyer. Então, não só é uma construção que cumpre um propósito, mas quem a projetou dá valor a essa construção, sem dúvida nenhuma. E quando a gente olha para nós, e olha para esse nome, Benaia, aquele, né, o que o Senhor construiu, imagina, queridos, levar isso para a proporção do céu. Imagina que Deus construiu você para um propósito.
Deus te construiu para um propósito. O que acontece é que muitos de nós vivemos de forma improvisada, vivendo aquilo que não é o propósito para o qual fomos construídos. Vivemos, mas não fomos criados para viver normalmente aquilo que estamos vivendo. Deus nos chama para algo maior. Imagine sendo Deus o construtor, sendo Jesus o construtor. Há um texto em Hebreus que aponta para isso. Hebreus 3:3 diz assim: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma, escute agora, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Porque toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador. Deus, ele se coloca nessa posição. Nós fomos construídos para um propósito. Coloca, Letícia, para mim, por favor, o 2 Samuel 23, o 20. Aí pode deixar o 20 aí e a gente vai lendo juntos. Né? Então, queridos, essa construção, né? Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso. Essa construção, ela aponta sempre para esse adjetivo de valor. Então, para a gente começar essa manhã, cada um de nós tem um propósito diferente, específico, mas há um propósito comum entre nós. Deus nos construiu para ser valoroso, ser alguém de valor. Então, primeira coisa, Deus te construiu. Segunda, Deus te construiu e Deus te deu valor. Esse valor não é sobre o que dizem a seu respeito. Deus construiu você para ser valoroso, e isso não parte de alguém. Você não é valoroso porque alguém te diz que é, ou porque alguém te diz que não é. O valor depositado de Deus sobre uma pessoa é uma produção do próprio Deus. O valor aqui é Deus quem dá ao homem. Antes de ser por aquilo que eu faço, eu sou por aquilo que recebi. E recebi do Senhor. E você não tem valor porque o pastor nessa manhã está dizendo que você tem valor. Você tem valor porque Deus te deu valor. E isso é inegociável. Você tem valor. E olha que você quase falou amém. Quase. Mas faltou isso aqui, ó. Um fiozinho de cabelo. Quase que você falou amém. Amém significa assim seja. É isso que significa. Então, eu vou tentar de novo, tá? Faz de conta, rebobina a fita. Você não tem valor porque o pastor está dizendo. Você tem valor porque Deus te deu valor e isso é inegociável. Você... Tudo apressado. Você, agora sim, no final do valor. Você tem valor. Ah, graças a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Essa informação, queridos, é maior que qualquer outra que você possa receber de quem quer que seja. Você tem valor. Eu posso colocar um preço na sua vida e esse preço será mensurado pelo dinheiro que eu conheço. Agora imagina o que é Deus dizer: você tem tanto valor que eu paguei um alto preço. Não. O que é um alto preço para você? Agora, você acha que o preço que Deus coloca em algo é baseado em qualquer coisa que se possa comprar com o nosso dinheiro? Pois Deus, ele diz, né, Paulo escrevendo em 1 Coríntios 6:20, ele diz assim: vocês foram comprados por um alto preço. E isso aponta para um propósito. E qual é o propósito? O próprio Paulo escreve. 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por alto preço, por isso, glorifiquem a Deus. Então, quem te construiu foi Deus, quem te depositou valor foi Deus. E Deus não muda de ideia. Para o mundo, você tem valor se fizer. Para Deus, independente de você ter feito algo, Deus já te valorizou. A gente dá valor no mundo, a gente faz
a menção do nosso amor dependendo da circunstância e dependendo do outro. Deus não é assim. Paulo escreveu o texto de Romanos 5:20, ele escreve algo muito interessante. Ele diz assim, porque Cristo, Romanos 5, versículo de número 6. Porque Cristo, escute, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Agora presta atenção nesse versículo. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Você já viu aquela cena de filme? Quando o bandido chega e vai matar a mulher do cara, o cara se joga na frente. Toma um tiro pela mulher. Quem já viu algo parecido? Vai matar um filho, se joga na frente. Né? Aquele filme romântico em que o marido se joga na frente da mulher e toma um tiro. Né? Amém? Onde é que estão os homens aqui? Tomariam um tiro aí pela mulher? Você tá doido, pastor. Minha mulher tem cara de escudo. Esses dias eu vi um vídeo que um cara vem para assaltar e o cara sai correndo e deixa a mulher lá apanhando do bandido. É isso mesmo. Mas a lógica desse versículo é que pelo bom é capaz, olha onde a Bíblia leva isso, que alguém ouse morrer. É capaz que você morra pelo seu filho, vamos colocar assim. É capaz que você ouse, olha como isso está distante. Pelo bom. Aí o versículo seguinte diz assim, mas Deus prova o seu amor para conosco nisso, 2 pontos, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você não prestava e Deus morreu por você. Quem está entendendo isso? É isso que Paulo traz. Então Deus te construiu, Deus te deu valor, para quê? Para realizar grandes obras. Portanto, Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabziel. O que está escrito agora? Grande em obras. Por que grande? Porque grande é aquele que te construiu. Deus não faz coisas pequenas. Deus faz coisas grandes. A tua grandeza não está no poder daquilo que você faz. A tua grandeza está no poder daquele que te construiu para fazer. Quem entendeu isso, diga amém. Então Deus te construiu, Deus te deu valor para realizar grandes obras com coragem. Já você vai entender a coragem de Benaia. Mas essa coragem, ela não depende do ambiente. Essa coragem é tão maravilhosa que ela vem antes mesmo de o ambiente existir. Eu tenho coragem, por pior que alguma coisa possa acontecer. Ou seja, Deus que nos construiu, já colocou uma coragem que nós nem sabemos que temos para enfrentar aquilo que nem sabemos que enfrentaremos. Deus nos deu antes. Quem está entendendo? Quando você está construindo uma casa e constrói lá o encanamento e vai ter uma torneira ali. Quando a torneira for ligada e a água sair, é porque tudo foi construído antes para que aquilo acontecesse. Assim Deus faz com a gente. E nós temos uma coragem depositada em nós. Pastor, como você prova que Deus nos deu coragem? Porque Deus não nos deu covardia. E né, o oposto de coragem é covardia. Então eu posso provar que Deus nos deu coragem apontando um outro versículo, que é o oposto dele. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus é maravilhoso, vamos aplaudir o Senhor. Deus não vai te dar coragem, Deus já te deu. Olhe para a sua vida e você vai perceber que você viveu coisas que você jamais achou que teria capacidade de enfrentar, mas enfrentou. Por quê? Porque a coragem já estava ali. Então olha que lindo vai ficando esse negócio. O nome de Benaia, tá, gente? Deus te construiu, Deus te deu valor para realizar grandes obras com coragem e lealdade. Quando que eu conheço a minha lealdade? Quando a proposta de não ser leal aparece. Quando a proposta. Quem te propõe deslealdade é que, na verdade,
sabe da tua lealdade. E aí vai testar você. Então Deus te construiu legal. Quando uma proposta de deslealdade bater na sua porta, não se esqueça que Deus te construiu para ser leal. Toda proposta para ser desleal chega na mão de quem é leal. Mas não se esqueça, foi Deus que te construiu. A lealdade faz parte do caráter de Deus. E esse caráter deve fazer parte de você. Olha o caráter de Deus. Salmo 137. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Salmo 147, 11. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a sua esperança no seu amor leal. Isso falando de Deus. Agora deixa eu falar de você. Oséias 12, versículo 6. Portanto, volte para Deus e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Tem outro para você, Provérbios 21, 21. Quem segue a justiça e a lealdade encontra o quê? Encontra vida, justiça e honra. Quem entendeu isso, diga amém. Então o nome de Benaia significa Deus construiu, Deus te deu os valor para realizar grandes coisas, com coragem e lealdade. Amém. Tá bom, não tá? Agora nós vamos dificultar. Tá bom demais. Vocês estão tudo rindo, achando bênção, dando glória a Deus. Todas as vezes que Deus quiser te mudar de nível, Ele te levará para uma guerra. Vocês viram o silêncio? Guerra é promoção para quem entende o que é guerra. Quem me põe na guerra é o diabo, pastor. Não. Quem me põe na guerra é Deus. Para que eu suba de nível. Eu já começo dizendo que a guerra que você está vivendo é uma oportunidade para fazer você sair de onde você está e alcançar o que você nunca alcançou. É isso mesmo. A guerra que te faz perder o sono, às vezes a fome, às vezes a sede, que te dá dores no corpo, e te faz até perder o cabelo como eu. É essa guerra que vem para tirar a gente de um lugar e levar para outro. Existe uma mudança de território para a sua vida. Tudo o que você vencer gera uma plataforma para que outros vençam. Sabe o que eu quero dizer? Que tem gente que só vai vencer se você vencer. Você vence e gera vitória para outros vencerem. Explica. Quando o pai vence, o filho também vence. Quando a mãe vence, os filhos também vencem. Quando o marido vence, a esposa vence. Quando a esposa vence, o marido vence. Você vence hoje, para alguém da sua família vencer amanhã. Então levante a sua cabeça e vença em nome de Jesus. Eu venço hoje, os meus filhos vencem amanhã, os filhos dos meus filhos vencem depois de amanhã, porque quando eu venço, eu crio um ambiente de vitória para todas as pessoas que se relacionam comigo. Por isso que a guerra é tão boa, porque ela tira a gente do comodismo para nos promover. A grande realidade é que se você não for incomodado, ou não fosse incomodado, você nem sequer se mexeria. Deus está no controle quando você está na guerra. Salmo 18, versículo 29. Dá vontade de comer de colher. Diz assim o salmista: porque com o meu Deus eu entro no meio de uma tropa
e com o meu Deus eu salto as muralhas. Ei, que versículo! Então é como se Deus dissesse para nós: nas tuas lágrimas, eu estou. Eu estou nas noites em claros, eu estou trabalhando para promover você a um novo nível. Benaia, queridos, não precisava apenas desse nome que ele tinha. Ele precisava saber sobre o significado desse nome na sua vida. Escute, versículo 20, está ali? Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso, de Cabziel, grande em obras. Vamos lá. Este feriu 2 fortes heróis de Moabe. Se você estudar os moabitas, você vai descobrir que o rei de Moabe se chamava Ariel. Não é Adriel. É Ariel. Era o rei de Moabe. A cidade a cidade via a família real como homens com força de leão. A tropa de elite lá de Moabe eram considerados homens com força animal. Agora que Benaia tinha um bom nome, então Deus vai promover Benaia através de uma guerra. Porque não basta ter o nome, tem que viver o significado do nome que carrega. Quem está entendendo isso? Posso dizer uma coisa para você? Você carrega um poderoso nome. Mas deixa eu te frustrar, não é o seu. Ainda bem, porque o meu é Tarciano, difícil, né? O nome que eu carrego é um nome acima de todo nome. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: tudo que vocês fizerem, quer por palavra ou ação, façam no nome do Senhor Jesus. Que nome! Pedro carregava esse nome. Quando ele chega na porta do templo, Atos capítulo 3, o coxo estende a mão pedindo uma moeda e ele diz assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho cartão, eu não tenho Pix, eu não tenho R$1 no bolso, mas eu tenho um nome que eu carrego. E em nome de Jesus, eu te digo, levanta e anda. O nome que ele carregava. Atos 3:16, o próprio Pedro pregando, ele diz assim: pela fé no nome de Jesus, vírgula, escute agora, o nome, com letra maiúscula, curou este homem, que agora vocês vêm andando e saltando aí. O nome de Jesus. Todas as vezes que Deus quiser te mudar de nível, Ele vai te colocar em guerras específicas, para você lembrar o nome que você carrega. Este feriu 2 fortes heróis de Moabe. Outras traduções dizem que este matou 2 fortes heróis de Moabe. Quem que eram? Heróis. Quem que eram? Heróis. Quantos eram? Benaia era? Mas Benaia feriu aqueles homens. Eram mais fortes que Benaia? Sim. Mas Benaia venceu. Deus nunca te colocará numa guerra para perder. Deus, Ele é maravilhoso. Alguém precisa ouvir isso. A guerra não é o teu sepulcro. A guerra é a tua promoção. Deus te colocou, Deus vai te tirar. Não esqueça, você tem valor e foi construído para realizar grandes obras. Quem está entendendo? Mas a promoção continua. Este feriu 2 fortes heróis de Moabe. E desceu ele
e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Primeiro ele matou homens com força de leão, porque matar homens com força de leão estava preparando ele para matar um leão de verdade. E Deus colocou Benaia em rota de colisão com o leão. Senhor, mas Deus faz isso, pastor? Faz isso. Benaia estava frio, ele viu era neve, o tempo adverso, ele vê uma cova, ele entra na cova, ele vai para o fundo da cova, de repente surge um leão. Um leão que pesa aí entre 180 e 270 quilos, 150 quilos só de músculos. Ele está dentro de uma cova com aquele leão. Ele matou os heróis de Moabe? Sim. Mas isso foi ontem. Foram vencidos ontem. Hoje ele vai ter que matar o quê? Um leão. Ele vai ter que enfrentar o leão com os heróis de Moabe? Não. Porque os heróis de Moabe ele venceu ontem. Escute. Tudo que você vence não volta. Se estiver voltando, é porque você não venceu. Tudo que você vence não volta. Se estiver voltando, você pode até dizer para os outros, eu venci, eu passei, graças a Deus ficou para trás. Mentira, você não venceu. Porque se volta, é porque você não venceu. Se todo dia você enfrenta a mesma coisa, é porque todo dia você tem a oportunidade de vencer de uma vez por todas. Não vence porque não decidiu vencer. Porque maior é o que está contigo do que aquele que está no mundo. Existem dois dentro do buraco. Benaia e o leão. Estão os dois dentro da cova. A pergunta é, quem é que vai sair da cova? Sai o leão ou sai Benaia? Os dois não saem. Ou um ou outro. Não dá, querido, para fugir. Ou você mata o leão, ou o leão te mata. Deixa eu perguntar para você. Quem é que vai sair de dentro dessa cova que você está? É o leão? Ou é você? Só sai um dos dois. O que é pior? Estava nevando. O tempo do frio. Mas Benaia sabia quem ele era. Deus me construiu com coragem, me deu valor para realizar grandes obras. Deus me construiu. Era o tempo da neve. O frio pode estar ao redor de Benaia, mas o frio não muda a temperatura de Benaia. Ele está pronto para a guerra. Quem está entendendo isso? Se não tiver, eu te ajudo. Tua casa pode estar um gelo, mas não esqueça de quem você é. O tempo da neve chega para todo mundo, mas também passa. O tempo passa. O leão estava pronto para acabar com Benaia, mas no dia seguinte, adivinhem vocês, o Benaia saiu da cova. Naquela noite, Benaia matou o leão. E aí você pode olhar para mim e dizer, pastor, é uma guerra atrás da outra. Você já teve essa impressão? Já teve? Eu já tive a impressão de dizer assim, Senhor, a guerra antigamente eu achava que era como um tiro de espingarda. Bum, vinha e a gente tinha. Parece que virou metralhadora. Eu nem senti o primeiro tiro, já estou tomando outro. É um atrás do outro. Uma guerra atrás da outra. E eu disse, Senhor, é isso mesmo, tu está comigo? E Deus me respondeu, estou contigo. E tudo isso está acontecendo porque eu estou acelerando o que eu quero fazer. Pare de reclamar. Fecha a boca e segue. A guerra, nós vamos
vencer. Deus quer te colocar o quanto antes no lugar que Ele preparou para você estar. Gente, o Benaia foi ficando tão violento no negócio, em vencer guerra, porque Deus o construiu para isso, que nós temos a leitura dos 30 valentes de Davi. Os 30 valentes de Davi, gente, eram uns caras doidão. O Bope, coitado do Bope. Rotan, espero que não tem ninguém da Rotan aqui, né? Eu estava pregando, tinha um irmãozinho de 1,5 metro de largura por 2 de altura, era da Rotan. Esses 30, eu vou dar um exemplo. Um deles pegou uma lança, ficou no meio de um pedaço de terra e disse que o pai dele tinha dado para ele, e veio o exército dos filisteus inteiro, e ele disse assim, daqui eu não largo, isso aqui é meu. E com uma lança, o cara acabou com o exército dos filisteus. Esse era os valentes de Davi. Um outro, ele conseguia atingir um fio de cabelo com uma pedra girando numa funda. Os homens eram fora da casinha. E Benaia foi chamado para o Bope. Lá estava o Benaia. Guerra, guerra, guerra. Entre os 30. Guerra, 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 guerra. Os caras foram contar de novo e dizem, não, acho que Benaia, sai do 30, vem para o 25 aqui. Você está ficando bom demais. Guerra, 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 guerra. 20, guerra, guerra, 15, guerra, guerra, 10. O cara foi. Quanto mais guerra, mais ele era promovido. Não está entendendo? Então vou dizer para você. Enfermidades, tristezas, angústias, apertos, guerras, lutas, provas, mas Deus está te promovendo. Deus está promovendo. Guerra, guerra 10, guerra, guerra 5, top 5. E aí aconteceu o versículo 21. Coloca ali para mim, por favor. Também este feriu um egípcio, homem de respeito. Mais guerra. E na mão do egípcio havia uma lança. Porém ele desceu a ele com e arrancou a lança da mão do egípcio. E com ela o matou. Depois dos heróis, depois da cova, depois do leão, aparece um egípcio. Agora olha que interessante. O egípcio vem a ele com lança. Mas ele tem um cajado. Você não vai gostar de ouvir o que eu vou te falar, mas crente não anda com lança. Crente anda com cajado. Quando o egípcio vem para matar, Deus está com ele. Com um cajado, ele arranca a lança da mão do egípcio. E com a lança do egípcio, mata o próprio egípcio. É o retrato de Davi quando matou Golias. Ele girou a funda, a pedra bateu, Golias caiu, ele pegou a espada do próprio Golias e matou Golias. Queridos, ele mata. E ele vence o egípcio. Quem está entendendo isso até aqui, amém? Vamos no 22 então. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os 3 poderosos. Versículo 23. Dentre os 30, ele era o mais nobre. Porém, aos 3 primeiros, não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Gente, Benaia saiu do nada. E virou o 4º homem de guerra mais poderoso de Israel. Amém? Pastor, ele não foi o primeiro. Verdade. Deus não nos chamou, querido, para um ranking. Deus não me chamou para ser o melhor de todos. Deus nos chamou para guerrear nossas guerras. Deus não nos chamou para a gente se comparar com o primeiro. Deus não nos chamou para viver uma vida de comparação. Casamentos que se comparam com outros casamentos, filhos que são comparados com outros filhos, esposos que são comparados com outros esposos, esposa comparada com outros. Não. Deus não nos chamou para a comparação. A comparação só serve para 2 coisas. Ou para diminuir você, ou para encher o seu coração de orgulho. E o orgulho precede a ruína. Deus não nos chamou para isso.
Eu achei isso fantástico. Ele não foi o primeiro. E você tinha quase certeza que ele seria. Mas não foi. Não é porque eu não sou o melhor naquilo que faço, em termos de comparação, que Deus não me escolheu, que Deus não me construiu, que Deus não me fez. Eu não vou viver uma vida de vitimismo, se tem alguém que faz melhor alguma coisa do que eu. Eu vou viver uma vida de gratidão, porque eu não era nada, e olha onde Deus me colocou. É a minha história, não é a história dos outros. Amém? Aí um dia, Davi estava lá, o rei Davi, o grande rei Davi, e ele disse: eu quero uma guarda especial, alguém especial, para pôr na minha porta. Ele vai me ver todo dia, ele vai comer comigo, eu vou conversar com ele. Adivinha o que Davi estava inventando? O guarda-costas. Nada no mundo Deus já sabe de tudo. Davi falou: quer saber uma coisa? Acho que eu vou inventar o guarda-costas. Eu quero um cara que esteja ali. Quem pode estar? E aí eles citam os 3 primeiros. Ó, esse aqui eu vou te falar uma coisa, o cara é violento, hein? Esse aqui não tem. Esse aqui é o primeiro é o MacGyver. Se tu precisar, ele pega um chiclete com elástico, faz um helicóptero, você sai voando. Segundo, então, meu Deus do céu, duro de matar. Terceiro, é tudo cara maluco. Aí Davi faz uma pergunta: mas quem é o mais nobre? O rei não se importa apenas com as qualidades daquilo que eu faço. O rei se importa com quem eu sou. Quem é o mais nobre? Ah não, o mais nobre não está entre os 3. O mais nobre é o quarto. É o quarto na guerra, mas é o primeiro na nobreza entre eles. Queridos, dentre os 30. Leia comigo, vamos ler junto, 1, 2, 3? Dentre os 30. Vai. Porém, mas o que aconteceu? Davi o mais nobre para Deus é aquele que mais enfrentou guerras com nobreza. O mais nobre para Deus é aquele que enfrentou com nobreza. Eu vou dar um significado geral de nobreza: generosidade, lealdade, honestidade e bom caráter. Deus te chamou para enfrentar as guerras com generosidade, lealdade, honestidade e bom caráter. Os 2 heróis de Moabe, o leão, o egípcio. Por quê? Porque Deus queria fazer dele um homem de guerra, nobre e honrado, para servir o rei. Quem levou o nada para dentro da porta do rei? As guerras. Enfrentadas com luta, mas com nobreza, com lealdade, com generosidade, com bom caráter, com honestidade. Lá está Benai. Quando chegar no céu, eu vou dar um abraço no Benai. Está lá o cara na porta do rei. O rei chega, ele vê o rei. O rei cumprimenta, o rei conversa. O rei confia. Ele defende as coisas do rei. Ele não deixa que ninguém com má intenção se aproxime do rei. Ele come na mesa do rei. Ele senta com o rei. Ele ajuda o rei. Ele conversa o rei. Com o rei, ele está na porta. Ele se alegra com o rei. Queridos, as guerras nos aproximam do rei.
A guerra nos aproxima do rei. Eu não sei como é que está a guerra que você está vivendo, mas a guerra nos aproxima do rei. Aí o que acontece com o rei? Davi morre. Joiada era muito novo, Davi já bem mais velho, morreu. Assume Salomão. Quando Salomão assume, o que Salomão faz? Eu quero o guarda-costas do meu pai comigo. Agora Joiada, Benaia, filho de Joiada, o Benaia alcança a próxima geração. Porque homens e mulheres de guerra, honrados, alcançam as próximas gerações. Está lá Salomão e lá vem Benaia. O homem que matou os heróis, o homem que matou leão, o homem que matou egípcio, talvez cheio de cicatrizes, mas um homem de valor, um homem nobre. Ele herda a guarda real do pai e ele diz, eu quero Benaia comigo. Aí tem um outro cara no reino que se chama Joabe. Esse Joabe era o capitão de todo o exército de Israel, desde o tempo de Davi. Agora, no tempo de Salomão, Joabe morre. E precisa de um novo comandante do exército. Põe para mim 2 Reis 2, 35, Letícia. 2 Reis 2, 35. Eu quero ler com você. Eu estou quase terminando, mas vamos juntos. 2 Reis 2, 35. Achou aí? Não tem? Então eu vou ler aqui. No lugar de Joabe, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, no comando de todo o exército. Benaia do céu? Que isso, Benaia? Onde tu chegou, meu irmão? No lugar dele, o rei nomeou Benaia. Você sabe o que é nomear? E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército. E a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Pode tirar, obrigado. Aqui na NVI diz assim, no lugar, eu amo essa expressão, no lugar dele, o rei nomeou Benaia. Sabe o que é nomear? O rei chegava, querido, não tinha televisão, não tinha informação. Então era levado para a praça. E na praça central era aberto o rolo. E o rei, então, nomeava Benaia para todo o exército. Este homem será o comandante do exército. O homem que foi construído por Deus assumiu todo o comando de todo o Israel. Posso trazer só um fato curioso para você? Quando Davi reinou, ele reinou sobre todo Israel. Salomão reinou sobre todo Israel. Quando Salomão morre, o reino é dividido. 2 tribos para baixo e 10 para cima. No caso, o reino do sul, o reino do norte. No reino do sul, a capital era Jerusalém. E no reino do norte, a capital era Samaria. Nunca mais unificou. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ter essa percepção, o reino do norte e o reino do sul. Mas com Davi e Salomão, era todo o reino, as 12 tribos. Somente esses dois reis, junto com Saul, reinaram sobre todo o reino. Vamos falar de Benaia? Benaia foi o último comandante que comandou o exército sobre todo o Israel. Benaia. Ah, não é possível. Não é possível. Você sabe por que eu estou falando assim? Benaia, porque alguém vai falar desse jeito a respeito de você. Não é possível. E eu posso lhe dizer, não é mesmo. Mas quem te construiu
Ah, meu querido, é aquele que faz o impossível. Por isso, você pode não entender hoje, mas quando passar as guerras, você entenderá. Deixa eu aquecer o seu coração com a palavra de Deus. Na verdade, a gente só deveria ficar lendo a Bíblia, porque não precisa de mais nada. Mas escute Êxodo 15:2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso eu o exaltarei. Escute agora. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Salmo 144:1. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a peleja. Benignidade minha e fortaleza, alto retiro e libertador, escudo meu, em quem eu confio. É pouco? Salmo 55:16. Invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Escute agora. Livrou em paz a minha alma da guerra. Ah, pastor, isso aí é coisa do Velho Testamento, né? Então vou falar do Novo também. Paulo, 2 Timóteo 2:3. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que luta se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou, a fim de agradar aquele que o construiu. Quem está entendendo? Efésios 6, versículos de número 11 a 13. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau. E quando fizerdes tudo, ficai firmes. E no fim da vida, você pode dizer como Paulo em 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele grande dia. Aí ele reparte, ele diz, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Eu não sei quais são as guerras que você está vivendo. Mas eu não estou aqui, eu não sou palestrante, eu não sou coaching, eu sou pastor. Hoje, 8:30 da manhã, eu estava me arrumando para vir para a igreja. E eu recebi uma ligação que o meu primo, mas como eu já disse para alguém, essa palavra primo é muito pouco para expressar. O meu irmão de criação. Fomos criados no mesmo terreno. Vivemos coisas parecidas, ele também tem um casal de filhos. Morreu agora de manhã. Eu fui devastado por essa informação. Ainda que com esperança, Deus nos permite viver o luto. Isso é um atributo que Deus colocou na gente. A Bíblia, existe uma porção de passagens bíblicas que diz, e tendo vivido o tempo do luto. Deus respeita o nosso luto. A nossa tristeza, a separação. O luto, queridos, ele é o resultado do pecado do ser humano. Mas Cristo resgatou para nós uma eternidade de vida. Eu não estou falando sobre guerra sem viver guerra.
Eu também não estou aqui imune com o meu coração duro e eu não sinto nada e como é que esse cara está aí. Não. Desde de manhã, agora depois do almoço, estou indo para Joinville. Mas desde de manhã, 8:30 da manhã, eu fui invadido pela dor da perda de alguém que eu muito amava. As guerras são para todos nós. Não pense que a sua guerra é maior do que a de quem está do seu lado. Todos nós enfrentamos dor. Todos nós enfrentamos guerra. Mas amanhã, o Senhor está te dizendo que quem vai sair da cova é você, não é o leão. Deus te construiu. Deus te deu um nome acima de todo nome. Eu não estou dizendo que você não vai ter sofrimento. Eu não estou aqui com uma palestra motivacional. Eu estou aqui trazendo a realidade da palavra. Mas o Senhor, Ele diz, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não precisa temer, porque eu estou contigo. Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queridos, eu não prego o que eu não vivo. Eu prego o que eu vivo e eu sou exatamente como vocês. E quando eu confronto com a palavra aqui, é porque já fui confrontado primeiro. Todos vocês que estão aqui já passaram por dor, por decepção, por tristeza, ou quem sabe estão passando agora. Mas escute, Deus te chamou, Deus nos põe na guerra, Deus nos acelera. E ainda que a gente não seja o melhor, mas a gente pode ser o mais nobre. Porque Deus quer nos levar a um lugar onde guerrear é importante, mas amar é mais. Todos nós passamos. Talvez você esteja passando, mas eu quero te dizer, lute as suas guerras de cabeça erguida. Chore, porque Deus nos deu a capacidade de chorar, de derramar as lágrimas. A nossa firmeza não está na ausência de lágrimas. Essa história de que homem não chora, se Deus criasse a gente para não chorar, Ele não nos dava a capacidade de fazê-lo. Quando a gente chora, a nossa alma é exposta. E é justamente aí que Deus entra. Sabe, eu quero terminar dizendo, Deus que te construiu. Foi Deus que te construiu. Deus te construiu para um propósito. O posto de gasolina foi construído para ser posto. A farmácia foi construída para ser farmácia. A igreja foi construída para ser igreja. Qualquer coisa fora disso é improvisado. Está na hora de você parar de viver uma vida de improviso e ser aquilo que Deus te construiu para ser. Uma pessoa de valor, com amor, com força. As minhas próximas 24 horas serão de lágrimas. Mas eu fui construído para ter esperança em Deus. Eu fui construído para saber que Deus está comigo nos vales e nos montes, nas alegrias e nas tristezas, e que Deus não muda por causa disso. Ele continua o mesmo, mas Ele se importa. Então quando a gente não consegue andar, Ele nos pega no colo. Ele faz o que faz, do jeito que faz, porque Ele é Deus. E quantas pessoas vivem uma vida de mágoa com Deus? Mágoa, porque Deus fez isso, porque Deus fez aquilo, porque Deus fez aquilo outro. Para com isso. Você foi construído para vencer, para lutar. E hoje, você pode não ser ninguém, mas você tem um nome que você carrega, o nome que está acima de todo nome. As pessoas podem não te conhecer pelo nome,
pessoas podem não te seguir nas redes, as pessoas podem não ter o seu contato no celular, mas o Senhor nunca te perdeu de vista. O Salmo 139 diz que Ele teceu o seu corpo quando os seus pais nem sabiam que você estava lá. Ele te construiu. E quando você nasceu, Ele disse: está nascendo para este propósito. Benaia, aquele que o Senhor construiu. Você sabe por quê que você tem tantas incertezas? Porque você está improvisado. Você falou: eu fui construído para isso, mas se eu botar uma parede aqui, e se eu botar uma janela aqui, já dá para fazer outra coisa. Não, querido. Não é para isso. Deus te chamou. Você é um Benaia do Senhor. Você foi construído. Ah, pastor, está difícil. Posso falar? É capaz até que piore. Ah, pastor, matei dois heróis. Essa semana tem leão. Ah, pastor, semana matei um leão. Essa semana tem egípcio com lança. Eu não vou mentir para você. Mas não se esqueça. Aquilo que você já venceu, você já venceu. Para de puxar coisas que você já venceu para você tentar juntar com as lutas de hoje para tentar vencer de novo. Aquilo que você já venceu, já venceu.